O segredo surpreendente da babá pobre que pode salvar a filha do milionário em 48 horas. Ana, uma mulher de 30 anos, respirava fundo enquanto olhava pela janela do luxuoso apartamento onde trabalhava como babá. O cenário era de beleza e opulência, mas seu coração batia acelerado, preso entre a obrigação e a tristeza. Seu sorriso era forçado e cada risada das crianças soava como uma lembrança dolorosa do que havia em casa. Clara, sua filha de apenas 8 anos, tinha aquele jeito doce e curioso que iluminava o mundo de Ana, mas agora uma sombra pesava em suas costas. Clara fora diagnosticada com uma condição rara que exigia um tratamento caríssimo. Como vou fazer? Perguntava-se, com lágrimas acumulando em seus olhos. As contas não paravam de chegar e sua alma claudicava sob o peso da incerteza. Em outra parte da cidade, a família Silva vivia uma vida de cartões de cristal e carros de luxo. Isabela, a única filha do empresário, se perdia em meio a tanta expectativa e pressão. Durante um evento social, ela desapareceu. A cena era digna de um filme, pessoas em pânico, flashes de câmeras, segurança correndo. Mas dentro dela, um turbilhão ainda mais profundo a consumia. O que ninguém sabia era que, por trás da fachada de riqueza, Isabela buscava uma forma de escapar de tudo que era esperado dela. A liberdade que parecia fora de alcance a levava à solidão e, naquele instante, a garota detestava o mundo que a cercava. Os caminhos de Ana e Isabela se cruzaram de uma forma inesperada quando Ana ouviu as notícias sobre o desaparecimento de Isabela. Algo dentro dela ardeu, um impulso maternal que a fez agir, mesmo sabendo que o mundo da elite a olhava com desdém. Ela saiu em busca da jovem, e ao encontrá-la em um parque abandonado, as palavras de apoio e os olhares sinceros começaram a quebrar as barreiras. O parque, antes um espaço de solidão, se tornava o refúgio que ambas precisavam. Entre lágrimas e risadas, Ana contou sua história de luta, e Isabela, entre soluços, revelou seu talento oculto para a arte, algo que sempre sonhou em explorar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Decidiram que precisavam unir forças e criar uma exposição de arte em apenas 48 horas para arrecadar dinheiro para o tratamento de Clara. A ideia brotou como flores no asfalto e a esperança começou a brilhar entre elas. Mas cada passo que davam parecia mais difícil que o anterior. Olhares de julgamento cruzavam os rostos da elite, que apenas notava a babá e a jovem desesperada sem reconhecer seu valor. Quando um patrocinador se retirou, um desespero ameaçou envolvê-las, mas a determinação de Ana e a vulnerabilidade de Isabela se tornaram sua fortaleza. A trama se adensa quando Ana descobre um segredo familiar que pode mudar tudo, revelando laços entre as duas que desafiam a lógica e as expectativas. Havia algo mais profundo entre elas, e a descoberta pode ser a chave para transformar não apenas suas vidas, mas também suas famílias. Nesse momento tenso e decisivo, Ana percebe que o tempo continua a passar e que suas escolhas podem moldar seu futuro e o de sua filha. Será que ela conseguirá romper as barreiras que a mantêm distante dos sonhos que tanto deseja? O relógio não para, e o que acontecerá nas próximas horas poderá mudar tudo. O vento soprava frio no parque onde Ana e Isabela se encontravam, mas a chama da esperança ardia dentro delas. O tempo pressionava, e cada minuto parecia arrastar consigo as suas chances de salvar Clara. Ana olhou para Isabela, cuja expressão cansada refletia a mesma determinação que pulsava em seu coração. Precisamos ser rápidas e criativas, murmurou, como se tentando transferir sua energia para a jovem artista. Elas se sentaram em um banco desgastado, cercadas por árvores que pareciam partilhar segredos antigos. Isabela desenhava algumas ideias em um bloco de notas, enquanto Ana pensava nos contatos que poderia usar para fazer a exposição acontecer. Talvez se a gente chamasse outros artistas para colaborar, sugeriu Isabela, animando-se. A ideia fez os olhos de Ana brilharem. Ela sabia que o povo da elite poderia simplesmente ignorar seu pedido de ajuda, mas se vários artistas se unissem, a possibilidade de atrair a atenção dos ricos aumentaria.
Não só isso, era uma chance de mostrar que por trás das máscaras de luxo havia vozes verdadeiras e histórias a serem contadas. Vamos nos reunir com eles, disse Ana com confiança renovada, e precisamos de um lugar, algo que faça as pessoas pararem e olharem. A adrenalina começou a fazer parte do seu ser, assimilava que cada uma delas trazia uma parte de um sonho, e juntas poderiam fazê-lo se concretizar. As horas passaram em uma fração do tempo, enquanto as mensagens se multiplicavam. Artistas, amigos, vizinhos, todos se mobilizavam. O calor de uma causa comum começava a envolver aquela dupla improvável. Mas enquanto elas se esforçavam para avançar, o universo lançava obstáculos em seu caminho. Poucas horas depois, ao fim de uma reunião inspiradora, Isabela recebeu uma ligação que a deixou paralisada. Era seu pai, exigindo que ela voltasse para casa e que deixasse de lado aquelas loucuras. Ele realmente não entendia a paixão dela pela arte, e isso a machucava profundamente. Meu pai não pode me fazer voltar, Isabela sussurrou, o desespero fazendo sua voz tremer. Ana, percebendo a fragilidade dela, sentiu uma onda de empatia. Dentro delas havia a dor de não serem aceitas, de estarem em lados opostos de uma mesma moeda. Ana puxou Isabela para perto. Você é mais do que o que eles esperam de você. Vamos provar isso. Por fim, chegou o dia da exposição. O espaço estava preparado, bordado com cores, e a energia vibrante das obras penduradas nas paredes enchia o ar de uma expectativa quase palpável. Ana e Isabela estavam nervosas, mas também impulsionadas pela esperança que construíram juntas. As primeiras pessoas começaram a chegar, e os olhares curiosos se misturavam ao ceticismo dos críticos, mas a arte falava por si mesma. Ana observava a emoção crescendo no rosto de cada espectador, os olhos brilhando ao confrontar o que a elite normalmente ignorava. Nós conseguimos, Isabela, sussurrou, um sorriso de alívio brotando em seus lábios. No entanto, conforme a noite avançava, um novo desafio se colocou no caminho. Uma figura poderosa entre os convidados, alguém que poderia facilmente transformar seus sonhos em pesadelos. Ele era conhecido por sua influência, um nome que ecoava nas paredes do mundo da arte. E Ana sentiu um arrepio na espinha ao reconhecer o homem que sempre teve como adversário. Você veio para acabar com isso? Pensou Ana, enquanto seu coração acelerava. Mas antes que pudesse processar os pensamentos, o homem começou a se aproximar. Ela sabia que a noite ainda guardava segredos e perigos. O futuro de Clara dependia não apenas da arte exposta, mas também do que estava prestes a acontecer nos próximos minutos. Será que elas conseguiriam enfrentar aquele desafio e transformar a própria essência de seus sonhos em uma realidade palpável? Ana sentiu o coração disparar ao ver o homem se aproximar. Sabia que cada passo dele era como uma sombra cravada no chão das suas esperanças. Ele vestia um terno perfeito, mas o que mais a incomodava era o ar de desprezo que emanava dele, quase como se a arte dela fosse uma ofensa à grandeza que ele acreditava possuir. Boa noite, ele disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Lindo evento, não acha? Mas sua arte, será que realmente toca alguém? A ironia na voz dele cortou Ana como uma faca. Ela sentiu a adrenalina subir, mas não podia permitir que ele a derrubasse. A arte é uma expressão, e todos têm uma história que merece ser ouvida, respondeu, tentando esconder a insegurança que rugia dentro dela. O homem arqueou uma sobrancelha, claramente desinteressado. Histórias vazias não interessam a quem realmente entende o mercado. As palavras dele pareciam um desafio. Ana olhou para Isabela, que observava a cena com um semblante preocupado. Era hora de se unir e mostrar quem eram. Você pode desdenhar, mas o que está aqui hoje não é só arte, é vida, é luta e é esperança. Ana disse firme, levantando a cabeça. O homem pareceu surpreso com a reação dela, mas logo recuperou a pose. Esperança? Isso é uma piada. O que você está fazendo aqui não é arte, é uma demonstração da sua fragilidade. As palavras dele ecoaram na sala e algumas cabeças se voltaram, curiosas. Isabela finalmente encontrou coragem para falar. Fragilidade é acreditar que o dinheiro define o valor de uma vida. A arte é emotiva, ela é resistência. A energia dela era contagiante, e Ana sentiu a força da jovem ao seu lado. Mas o homem não se deixou abalar. Bom, se vocês acham que podem desafiar um crítico da elite, sintam-se à vontade. Contudo, eu não sou o único por aqui que pode mudar o rumo do que vocês estão tentando fazer.
Ele apontou com o queixo, indicando um grupo de convidados que conversava animadamente ao fundo, todos com olhares absortos nas obras expostas. O mundo pareceu estremecer ao redor de Ana. O peso das palavras dele era real, mas a determinação em seu coração começava a queimar mais forte. E se o que estamos fazendo aqui revirar a ideia do que significa arte e quem realmente deve ser ouvido? Não podemos deixar que o medo seja maior que a esperança. Isabela acenou positivamente. É isso que estamos fazendo, mostrando a potência da nossa voz e a força da nossa comunidade. Clara precisa disso, e nós também. A figura do homem hesitou, enquanto a energia entre as duas jovens crescendo se espalhava, atraindo olhares interessados. Paliava um público mais amplo, e Ana podia ver que alguns estavam começando a absorver o que estavam defendendo. Mas o desdém parecia se transformar em curiosidade, como se a elite estivesse acordando para a verdade que elas estavam defendendo. O ambiente mudava, e a jornada delas estava prestes a tomar um novo rumo. Então, como se soubesse que o final daquela confrontação não seria fácil, uma mulher da plateia, que parecia ter um olhar amigo, se aproximou. Posso ajudar vocês, tenho acesso à galeria de arte mais influente da cidade e posso fazer algo acontecer. Ana e Isabela se entreolharam, um misto de esperança e incredulidade. Seria aquela a chance que tanto esperavam? Mas, ao mesmo tempo, o tom do homem ainda ressoava em sua mente. A luta ainda estava longe de acabar, e agora, mais do que nunca, elas precisavam estar mais unidas e fortes. A batalha está apenas começando, Ana pensou, segurando a mão de Isabela com firmeza. Seria uma nova oportunidade, mas com novos desafios à vista. E assim, à medida que a noite avançava, uma nova sensação de determinação começou a se formar. O caminho da luta por Clara poderia ser longo e repleto de obstáculos, mas a conexão e a força que tinham a conduziriam. Era hora de abraçar a luta e se preparar para o que estava por vir. Mas uma pergunta ecoava na mente de Ana. Até onde estariam dispostas a ir para salvar a vida de Clara e desafiar tudo o que conheciam? Ana respirou fundo, sentindo a tensão palpável no ar. A mulher que se apresentara como Marta tinha um semblante sereno, mas havia uma intensidade em seu olhar que despertou a curiosidade de ambas. Então, que tal começarmos agora? Mesmo? Perguntou ela, com uma energia que parecia contagiar o ambiente. Isabela, um pouco hesitante, ainda tentou reunir os pensamentos. Você realmente acha que pode nos ajudar? O que precisamos fazer? Marta sorriu, um sorriso que transmitia confiança. Primeiro, precisamos tornar sua arte mais visível, mostrar ao mundo que sua voz é valiosa. Quero que suas obras sejam o destaque da galeria. Não há nada mais potente do que a verdade quando ela é bem contada. Ana sentiu um calor no peito. Seria essa a oportunidade que tanto esperavam? Ela trocou um olhar com Isabela, e a esperança refletida nos olhos da amiga era um sinal claro. Elas estavam juntas nessa. Podemos começar imediatamente. Estou tendo uma reunião na galeria na próxima semana. Vocês podem apresentar suas obras e sua história no formato de uma instalação. Vamos atrair a atenção que merecem, sugeriu Marta, já desenhando um esboço no guardanapo que tinha à sua frente. O coração de Ana acelerou. A ideia de uma instalação não se limitava a expor suas obras. Era uma chance de contar a história de Clara, de dar voz à luta de tantos. Mas e se não for o suficiente? A elite da arte pode ser tão difícil, e aquele homem, ele pode estar certo, Ana confessou, sua insegurança voltando à tona. Ele não controla sua narrativa, disse Marta, com firmeza. Deixe que as pessoas vejam o que a arte pode realmente fazer. Ela é sua, apenas sua. A missão não é apenas expor, mas confrontar. Ana olhou novamente para Isabela, e uma corrente de coragem se formou entre elas. Elas podiam desafiar aqueles que desacreditavam o valor da arte. Podiam lutar não só por Clara, mas por todas as vozes que eram silenciadas. Nos dias seguintes, a correria começou. Ana e Isabela trabalharam com Marta para planejar a exposição. Elas conversaram sobre cada obra, sobre o que cada pincelada significava, as lágrimas que haviam sido derramadas durante o processo criativo e a força que cada uma trazia da comunidade que representavam. A arte tomou forma em um conjunto coeso que não apenas representava esperança, mas também um grito por mudança.
Há poucos dias da apresentação, Ana, segura de seu propósito, estava sentada em sua pequena mesa, analisando os detalhes. O que antes parecia um projeto impossível estava se materializando diante dos seus olhos. Mas, à medida que a data se aproximava, a insegurança começou a espreitar novamente. E se tudo aquilo fosse em vão? E se uma vez mais fossem desconsideradas? Naquela noite, enquanto Ana olhava para as estrelas na cidade, seu telefone tocou. Era uma mensagem inesperada. Uma foto do homem interno que a havia confrontado na galeria, discutindo com alguém ao telefone. A expressão em seu rosto mostrava raiva e desprezo. Era como se ele estivesse planejando algo contra elas. Ana sentiu um frio na espinha. O que ele poderia estar tramando? O dia da exposição se aproximava, e com ele, as certezas e os medos se entrelaçavam. Era hora de... Elas enfrentariam esse adversário ou deixariam que o medo as parasse? O futuro estava em jogo, e não havia como voltar atrás. Agindo com coragem, Ana decidiu que estava pronta para tudo. O que estava em jogo era maior do que sua arte, era a vida de Clara. E enquanto olhava a cidade vibrante, uma nova pergunta ecoava em sua mente. Até onde elas estavam dispostas a ir para proteger não apenas sua arte, mas também sua história? Ana acordou com o sol brilhando forte, refletindo seus próprios sentimentos no calor da luz. A determinação fervilhava dentro dela. Hoje era o dia que poderia mudar tudo. Era a oportunidade em que tanto havia sonhado. Enquanto se arrumava, as palavras de Marta ecoavam em sua mente. A missão não é apenas expor, mas confrontar. O que isso realmente significava? Ana sentia um peso no peito. O que era necessário, afinal, para garantir que a história de Clara não fosse apenas mais uma em meio ao ruído de vozes vacilantes? Isabela chegou mais cedo, seu olhar apaixonado refletindo a mesma esperança. Você está pronta? Lembro de tudo o que fizemos até aqui. É a nossa chance de gritar sem palavras, disse ela, segurando a mão de Ana com força. Antes de saírem, Ana deu uma última olhada em suas obras. Cada quadro possuía um fragmento dela mesma. Clara sorrindo, chorando e lutando. De repente, a insegurança a atingiu mais uma vez. E se o público não percebessem a profundidade do que estavam tentando transmitir? Marta já esperava na galeria. Com sua energia contagiante, fez um breve resumo do que acontece ao longo da noite e o impacto que pretendia causar. Ana sentiu seu coração acelerar, mas ao mesmo tempo havia uma confiança crescente. Olhando ao redor, viu outras obras se preparando para serem expostas. Cada artista ali carregava uma mensagem, e essa sensação de coletividade a encheu de coragem. Vou precisar de você dois no palco para iniciar a conversa, disse Marta, com um brilho nos olhos. Precisam se apresentar e explicar suas intenções. A interação é essencial. Ana trocou um olhar apreensivo com Isabela. A palavra palco despertou um frio na barriga. Mas, mais do que medo, o desejo flamejante de falar superava qualquer hesitação. Assim que o evento começou, a galeria começou a se encher. Ana sentiu o estômago revirar enquanto olhava para as pessoas que chegavam, misturando-se entre admiradores e críticos da arte. O homem interno, que despertava suas piores lembranças, ainda não estava lá, mas a sombra de sua presença parecia pairar no ar. Isabela e Ana se apresentaram, e ao lado delas, Marta resplandecia a alegria. As palavras fluíam naturalmente, como se sempre tivessem estado ali, esperando por esse momento. Hoje não estamos aqui apenas para expor arte, mas para contar uma história que precisa ser ouvida, Ana começou, sentindo seus nervos se acalmarem. Ouvindo suas vozes, uma conexão mágica surgiu entre elas. Ana falava enquanto Isabela gesticulava entusiasticamente, e o público começava a se mover. Crescendo de emoções. Riscos, esperança, dor e alegria chaveavam um ambiente divertidamente tenso. Era agora ou nunca. No entanto, enquanto tudo parecia bonito, Ana não conseguia ignorar a presença daquele homem. Finalmente, ele entrou na galeria, avaliando a cena com um olhar crítico. O coração de Ana disparou ao vê-lo, e suas palavras começaram a se entrelaçar com um misto de pavor e determinação. Ela viu que as expressões das pessoas na plateia mudaram. Algumas pareciam tocadas, outras não tão convencidas. Isso a motivou ainda mais.
Estamos aqui para desafiar as normas, para fazer com que cada ponto, cada sombra em nossas obras ressoem com a verdade que a sociedade tenta esconder. Sentindo que a maré estava mudando, Ana soltou tudo. A arte era seu grito, e a história de Clara era o eco que precisava ser escutado. Mas, enquanto falava, notou o homem se aproximando. Com a expressão fechada, ele parecia pronto para interromper. O que ele poderia fazer? O clima, que antes estava leve, agora estava prestes a se transformar em uma tempestade. Ana prendeu a respiração. O que aconteceria quando suas histórias se cruzassem? E, mais importante, como elas lutariam por sua verdade se ele decidisse silenciá-las novamente? Essa pergunta ecoou em sua mente, que estava prestes a se tornar uma realidade desastrosa. A luta ainda não havia terminado. Ana sentiu o coração parar. O homem que a prolongava no pesadelo parecia avançar em câmera lenta. O olhar dele, gelado e avaliativo, encontrava diretamente com o dela. A lembrança da dor do passado quase a fez desmoronar. Mas, ao invés disso, ela respirou fundo, concentrou-se na voz dentro dela e seguiu adiante. Hoje não falamos apenas de arte, mas de vidas que foram silenciadas. A voz de Ana estava firme, apesar do tremor que sentia na barriga. O público a observava com uma mistura de apreensão e curiosidade. Cada expressão que ela enfrentava à sua frente carregava o peso de histórias não contadas, de dores e de esperanças. Isabela, percebendo seu nervosismo, apertou novamente sua mão, como se dissesse, estamos juntas. O apoio era reconfortante. Ana se lembrou do porquê de estarem ali. Não se tratava apenas de sua cura, mas de dar voz àquelas que não podiam mais articular suas dores. O homem se aproximou mais, em seu terno escuro, e a sala pareceu pesar. O ambiente tenso, que antes pulsava com emoção, parecia agora carregado de uma expectativa inquietante. Algumas pessoas na plateia murmuraram entre si, demonstrando desconforto com a presença dele. Você realmente acha que sua arte pode desafiar o que nossas vidas construíram? Ele questionou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Suas palavras cortaram o ar, e o público, em uma sinfonia de silêncios, ficou esperando a resposta de Ana. Ela engoliu em seco, decidindo que não iria deixar que a insegurança a dominasse. Com um gesto firme, ela tentou afastar qualquer vestígio de dúvida que ainda pudesse estar correndo por seu coração. Acredito que a verdadeira arte faz mais do que olhar para a superfície. Ela revela a verdade que muitos tentam esconder. E se você quer falar sobre vidas construídas, então precisamos falar sobre as que foram destruídas. O som de suas palavras reverberou pela galeria. Havia uma força na sua voz que mesmo aquele homem de terno não conseguiria desvalorizar. O murmúrio do público cresceu em intensidade, dando coragem a Ana. Ela olhou para Isabela, que a encorajou com um sorriso de aprovação. Cada vez mais, o peso da história de Clara e de tantas outras parecia ocupar todo o espaço. Eu estou aqui porque a arte é resistência, porque a luta de Clara não é só dela, é nossa. E quem você pensa que pode me silenciar? Ana desafiou, sentindo um calor crescer dentro dela. O público parecia tomar consciência dessa luta, e Ana pôde ver rostos se iluminando com compreensão. O homem, apesar de seu ar intimidador, hesitou. Era uma fração de segundo, mas bastou para que Ana sentisse que poderia conquistar aquele momento. Contudo, antes que pudesse articular mais, ele resmungou. E o que isso mudará no final? Você acha que essas pinturas irão fazer diferença na vida delas? Se cada pessoa levar um pouco dessa história, se isso fizer uma única vida mudar de rumo, já será suficiente. Ana respondeu, com o olhar fixo no dele. Toda a energia que antes a sufocava, agora se transformava em um propulsor de coragem. A arte se torna o nosso grito, e não há como calar o eco dela. É assim que quebramos as correntes do silêncio. Um aplauso surgiu então entre o público, crescendo como um tsunami de apoio. Ana mal podia acreditar que suas palavras estavam criando ondas. O homem parecia disposto a responder, mas a galeria já respirava novo ar. Porém, a sensação de empoderamento foi abruptamente abalada quando um objeto pequeno caiu do bolso dele, quicando no chão de madeira. Ana reconheceu aquilo.
Era um objeto familiar. O que ele estava escondendo? E por que ele estava ali? O olhar dos espectadores se voltou para o homem, e ela percebeu o embate que se aproximava. O que mais ele estava disposto a perder? E mais importante, quem seria ele realmente? A próxima pergunta se formou na mente de Ana antes mesmo de ela percebê-la. Quais segredos ele carregava que poderiam reverter tudo o que ela havia lutado? A batalha estava longe de terminar. E de volta à galeria, a verdadeira luta por Clara estava prestes a se revelar. O silêncio da galeria era palpável, enquanto todos aguardavam a reação do homem. Ana sentia seu coração pulsar em um ritmo frenético. A adrenalina invadia suas veias. O objeto que ele deixara cair brilhava sob a luz, e Ana mal podia acreditar no que via. Era uma pequena chave antiga. Ele pareceu perceber a inquietação no ar, e em um movimento rápido se agachou para pegar a chave. Os olhares da plateia o seguiam, como se estivessem presos por ele. Um fio invisível de curiosidade e temor. Ana quase não conseguia respirar. A chave parecia carregar o peso de segredos que ela nem ao menos imaginava. Você acha que é tudo tão simples, não, Ana? Disse o homem, erguendo-se novamente e segurando a chave entre os dedos com um sorriso forçado. Essa chave representa muito mais do que você pode imaginar. Ele olhou para o público, como se estivesse em uma apresentação. É engraçado como as aparências enganam, não é mesmo? Muitas vezes, o que está escondido em lugares que não podemos ver é o que realmente importa. Ele continuou, sua voz agora mais suave, mas igualmente ameaçadora. Ana não gostou da forma como ele estava se comportando, como se estivesse prestes a revelar um truque cruel. Então, me diga, o que você está escondendo? Ana desafiou, decidida a não ceder. A chave não diz nada sobre o que você realmente é. Você realmente acredita que pode me desmascarar diante de todos? Ele sorriu novamente, mas agora havia um brilho quase frágil em seus olhos. A verdade, minha cara, é que segredos podem destruir vidas, mas também podem salvá-las. Enquanto falava, Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele a estava levando a uma linha tênue. Lembrou-se de Clara e de quantos segredos ela carregara antes de escapar daquela vida. Poderia aquele homem ser um reflexo de um passado que ninguém queria trazer à tona? Quem sabe isso não poderia ser uma oportunidade? Ele prosseguiu. Uma chance para você, que sempre quis ser ouvida, encontrar os reais desafios da vida. Porque essa chave, ela não é apenas uma chave. Ela abre mais do que portas. Ela abre histórias. Ana sentiu que o público se inquietava. Aquela conversa, embora intensa e estranha, criava um clima de expectativa. Cada um estava segurando a respiração, incapaz de desviar o olhar da chave. O homem então se dirigiu a Ana, com um tom que misturava ironia e curiosidade. Você gostaria de descobrir o que essa chave realmente abre, ou vai cair na sua própria armadilha de escolher não saber? Ela estava prestes a responder, mas um sentimento profundo de resistência surgiu dentro dela. Como ele se atrevia a tocar na vulnerabilidade dela? Essa chave poderia, talvez, liberar mais do que segredos. Poderia abrir a porta para a dor, para o medo que ela passara tanto tempo tentando enterrar. Eu não preciso de chaves, eu preciso de verdades, Ana respondeu, mais forte do que imaginara. E essa chave só mostrará o que você quer que eu veja. Vários murmúrios se espalharam pela galeria, e a intensidade da cena cresceu. A atmosfera estava tão carregada que ela podia sentir a eletricidade no ar. Todos, inclusive Isabela, observavam cada movimento, esperando por uma explosão de revelações. Então, prepare-se, Ana. O homem depositou a chave na palma da própria mão, olhos fixos nos dela. A revelação começa agora, e o que você descobrirá deixará você sem chão. Ana sentiu um nó na garganta. O que ele estava insinuando? As consequências de se aventurar em segredos podiam não ser nada do que ela esperava. Mas a necessidade de entender, de confrontar essa sombra sombria, a chamava. Seria ela forte o suficiente para lidar com isso? A cena estava pronta para um desfecho explosivo, e Ana percebeu que o próximo passo poderia mudar tudo, não apenas para ela, mas para cada alma perdida que dependia da sua coragem. Que segredos você guarda? Ana perguntou,
o peso em suas palavras ecoando como um toque na alma de todos que estavam ali. Enquanto o homem se preparava para responder, uma sensação de tempestade se formava no ar. O que iria acontecer a seguir poderia fazer ou quebrar a luta que ela travava. E a resposta dele poderia vir acompanhada de revelações que Ana jamais imaginou. O homem respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo nas águas turvas de seu passado. Seus olhos brilharam e Ana sentiu uma mistura de emoção e medo se entrelaçando. Ele não era apenas um estranho. Ele era um guardião de histórias que poderiam transformá-la de maneiras que ela nunca conseguira prever. Os segredos, ele começou, sua voz baixa e carregada, são como correntes invisíveis que nos prendem a lugares que não queremos mais estar. Ele caminhou lentamente, permitindo que suas palavras dançassem no ar. Ana poderia sentir a tensão, quase palpável, que se espalhava entre os dois. Esta chave não abre apenas portas físicas. Ela abre portas de memórias, de dores e talvez até de redenção. Ana estremeceu. Cada palavra parecia uma facada. Ele estava falando de coisas que ela havia enterrado a 7 palmos. Ela se lembrou de Clara acordando em meio a pesadelos, lutando contra sombras que nunca chegariam a vê-la. E então, como um eco distante, a voz do homem a fez olhar para ele com mais intensidade. Você já se perguntou por que as pessoas carregam seus segredos como joias em um cofre? Ou por que elas têm medo de abri-lo? Continuou o homem, sua imagem tornando-se mais vívida à medida que ele falava. Esta chave pode ser seu caminho para libertá-los, mas isso vem com um preço. Você está disposta a pagar? Ana sentiu as palavras como um tiro no escuro. O que isso significaria? Ela queria gritar, queria perguntar, para onde essa estrada me levaria? Mas em vez disso, fez uma pausa. A plateia, inclinada para a frente, estava completamente absorvida, como se a respiração da galeria estivesse presa na garganta. Cada segredo que você desenterra pode curar ou ferir Ana, pode libertar ou acorrentar. Ele fez uma pausa, permitindo que cada espectador absorvesse a mensagem. Mesmo a verdade mais sombria tem o poder de transformar. E se eu não gostar do que encontrar lá? Ana desafiou, a voz trêmula, mas firme. E se isso me quebrar em pedaços? Às vezes, Ana, ele respondeu, inclinando-se um pouco mais para ela. Precisamos nos quebrar antes que possamos nos reconstruir. Você está pronta para descobrir quem você realmente é? Murmúrios se intensificaram na galeria. A luz começava a parecer mais intensa, como se o próprio ambiente estivesse reagindo à tensão da conversa. Ana sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar entre os ladrilhos frios do chão. Eu não tenho medo do que posso encontrar, declarou Ana, a determinação reluzindo em seus olhos. Se você tem algo a dizer, apenas diga, estou pronta. O homem então sorriu. Um sorriso que parecia sincero, mas que ainda carregava sombras. Então vamos começar, com um segredo. Um que pode não ser somente seu, mas que está interligado com o que você sempre buscou. Ele olhou diretamente nos olhos de Ana, e naquele momento ela percebeu que o que estava prestes a ser revelado poderia tocar não apenas a sua vida, mas também a de Clara e de tantas outras. Há muito mais nesta chave do que você imagina. Ela abre a porta para uma verdade profunda, que liga a sua história à de um milionário que você conhece muito bem. O que isso significava? Ana sentiu um frio na barriga, como se uma nova tempestade estivesse prestes a estourar. Tudo o que ela sabia poderia estar prestes a mudar. E quando o homem deu um passo à frente, a tensão na sala se intensificou. A cada segundo, a expectativa crescia, e Ana sabia que nenhuma resposta seria simples. Você está disposta a ouvir, porque o que você vai descobrir poderá mudar tudo. E naquela fração de segundo, a galeria pareceu se tornar um universo inteiro, rico em possibilidades e perigos. Ana olhou em volta, sentindo os olhos de todos sobre ela, e teve certeza de uma coisa: o que quer que viesse a seguir, não haveria volta. Era uma jornada que ela nunca havia planejado, mas que agora se tornava inevitável. Com coragem renovada, ela afirmou: sim, eu quero ouvir, diga-me a verdade.
Agora, a chave estava na mão dele, mas o poder estava em suas mãos. E a próxima resposta poderia destruir ou salvar a frágil existência que ela chamava de vida. O que revelações escondidas poderiam custar? O homem inalou profundamente, como se estivesse sopesando o peso das revelações que estavam prestes a cair como um manto sobre eles. Ele ajustou a chave entre os dedos, e Ana sentiu que o ambiente ao redor vibrava com uma eletricidade quase palpável. Você conhece Rodrigo, não é? Ele começou, seu olhar fixo em Ana, procurando cada nuance de sua reação. O nome ecoou dentro dela, reverberando como uma nota familiar. Rodrigo era o milionário cujo mundo parecia brilhar intensamente, tão distante de sua realidade. Era ele quem estabelecera os contornos da vida que ela observava de longe, admirando as luzes das festas e a ostentação das mansões. Ele é meu patrão, Ana respondeu hesitante, tentando esconder a confusão que se aninhava em seu peito. Mas o que isso tem a ver com o que você está dizendo? Rodrigo esconde muito mais do que somente sua fortuna. Existe uma história antiga entre vocês dois, uma conexão que vai além de simples coincidências. A chave que eu tenho pode abrir uma porta que você não sabia que poderia existir. Ele fez uma pausa, permitindo que as palavras se assentassem. A galeria, silenciosa agora, parecia conter a respiração. Ana forçou um riso nervoso buscando coragem. Mas eu sou apenas uma babá. O que posso ter em comum com ele? As inseguranças levantavam-se como ondas, ameaçando derrubá-la. Ana, você é mais do que apenas aquilo que vê em um espelho. E essa chave representa a união de duas vidas que, de alguma forma, estavam destinadas a se cruzar. A história de Rodrigo não é só dele. A sua está entrelaçada à dele. E isso tudo eu vou te contar. A cada frase, a tensão aumentava. Ana sentia uma mistura de alívio e ansiedade, como se estivesse à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. Há anos, um evento trágico separou caminhos que deveriam ter ido juntos. O que você precisa saber é que Clara, a sua filha, a menina que você tanto ama, possui um papel fundamental nessa história. Ela é a chave que une os dois mundos. A história de Rodrigo não é só dele. A sua está entrelaçada à dele, e isso tudo eu vou te contar. A cada frase, a tensão aumentava. Ana sentia uma mistura de alívio e ansiedade, como se estivesse à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. Há anos, um evento trágico separou caminhos que deveriam ter ido juntos. O que você precisa saber é que Clara, a sua filha, a menina que você tanto ama, possui um papel fundamental nessa história. Ela é a chave que une os dois mundos. As palavras cortaram o ar como uma adaga. O coração de Ana pulou em seu peito, enquanto a realidade começava a se formar, uma imagem nebulosa que prometia a possibilidade de redenção. Clara, sussurrou Ana, mal conseguindo processar as implicações. Como assim? O que minha filha tem a ver com tudo isso? Rodrigo perdeu alguém muito querido, alguém que poderia ter sido um pilar em sua vida se as circunstâncias não tivessem sido tão dolorosas. E é por isso que a sua conexão com ele é vital. Clara não é apenas uma criança sem família perfeita. Ela carrega uma parte vital da história que ele está tentando entender e, talvez, curar. A sala ficou em silêncio e suas palavras pairavam no ar como uma tempestade prestes a desabrochar. Ana sentia seu mundo girar, enquanto podia ver flashes de Clara, a menina com tanto amor para dar, e agora a possibilidade de um futuro que se entrelaçava com aquele homem que parecia viver em um universo distinto. Você está me dizendo que, se eu seguir essa linha, posso ajudar minha filha? Ela mal ousou perguntar, o medo e a esperança misturados em seu olhar. Exatamente. Ele babejou com a chave, revelando uma centelha de esperança nos olhos. Mas será necessário coragem. Você precisará enfrentar os segredos que o próprio Rodrigo não quer revelar. E isso pode custar tudo o que você considera seguro. Ana sentiu um frio na barriga. Estava prestes a mergulhar em algo muito maior do que ela havia imaginado. E enquanto a realidade começava a se desenhar à sua frente, uma única pergunta flamejava em sua mente. O que realmente custaria à sua família essa busca pela verdade? E com um último olhar penetrante, o homem concluiu. A verdade sempre vem à tona, Ana.
Agora, a escolha é sua. Você está pronta para... O que vem a seguir? O destino estava em suas mãos, e naquele exato momento, cada segredo parecia prestes a ganhar vida. O que mais poderia ser revelado? Ana estava em estado de choque. As palavras daquele homem reverberavam em sua mente como um eco constante. A ideia de que Clara, sua preciosa filha, tinha uma ligação com o milionário Rodrigo a deixava em um turbilhão de emoções. O que mais estava escondido nessa teia complicada de segredos? O que ele queria dizer com ajudar Clara? O homem, percebendo a vulnerabilidade dela, continuou. A chave não é apenas literal. Ela abre portas que podem levar a uma verdade que está adormecida, esperando ser descoberta. Rodrigo precisa saber sobre Clara e o que ela significa, não só para você, mas para ele também. Ana não conseguia processar completamente a magnitude do que estava sendo exposto. A conexão vital entre sua filha e Rodrigo poderia ser a resposta para muitos de seus dilemas. A esperança começou a brotar em seu coração, mas logo foi submersa pela ansiedade. O que ela deveria fazer? Você deve seguir o seu instinto, disse o homem, percebendo a confusão em seu rosto. Se você acredita que isso pode mudar a vida de Clara, você deve arriscar. O amor que você sente por sua filha é mais forte do que qualquer medo. E lembre-se, a arte que você e Isabela criaram é um reflexo dessa luta. As palavras dele acenderam uma chama dentro de Ana. Tudo o que havia feito, cada esforço, cada lágrima, tudo se resumia àquelas conexões. Ela olhou para Isabela, que estava ao seu lado, com um olhar de apoio silencioso, e então voltou a se concentrar no homem. "O que eu preciso fazer?" perguntou, a determinação crescendo em seu tom. "Primeiro, você precisa coragem para convidar Rodrigo para entender a história de Clara. Apresente a exposição que você preparou. Deixe que ele veja o que você e Isabela criaram e o que isso representa. Você precisa deixá-lo entender a importância da conexão que existe entre vocês." Ana sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma brisa de esperança. Acreditar que aquele encontro poderia abrir portas, que talvez Rodrigo fosse mais do que um patrão distante, que pudesse entender e aceitar essa nova verdade. Qualquer passo nessa direção pode ser doloroso, mas é necessário. Ele continuou. Rodrigo não é o único que guarda segredos, e você precisará enfrentar também os seus. Mas saiba que a coragem é o que move o mundo. Ana respirou fundo, sabendo que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria tudo. Ela olhou para o público, agora segurando a respiração em expectativa. "Então está decidido", disse Ana em voz alta, a adrenalina começando a fluir por suas veias. "Vamos mostrar a verdade, vamos dar voz a Clara." E ao proferir essas palavras, Ana sentiu uma onda de energia positiva encher a sala. Era como se as paredes ao redor delas absorvessem sua coragem e a transmitissem como uma centelha de esperança a todos. A noite avançou e a exposição ganhou vida com diversos artistas, amigos e apoiadores. As cores vibrantes nas paredes pareciam ganhar vida, expressando a luta de Ana, de Clara e agora a luta por justiça. Rodrigo, que estava entre os convidados, observava tudo com um olhar numa mistura de apreensão e curiosidade. Ana havia decidido que não se esconderia mais. A festa estava bela, mas toda sua atenção estava focada em Rodrigo. Ela abordou-o com um misto de nervosismo e determinação. "Rodrigo", começou, o coração atual querendo acelerar. "Preciso te mostrar algo importante. Essas obras, elas contam a história de uma vida que você conhece. Toda a dor e toda a luta que temos passado." Ela prosseguiu, apontando para as pinturas que representavam cada desafio que enfrentou. "E eu preciso que você entenda quem Clara realmente é." Rodrigo pareceu hesitar, mas a sinceridade nos olhos de Ana era inegável. Ele a estudou por um longo momento antes de finalmente acenar com a cabeça, pedindo que ela o guiasse. Ana levou-o até o coração da exposição, para onde suas obras eram poderosamente expostas. O homem, que antes se mostrava distante, começou a parecer um pouco mais afável, mais disposto a ouvir. Aos poucos, as palavras de Ana fluíram, cada relato moldando uma conexão não apenas entre as paredes da galeria, mas entre suas almas. E enquanto falava, ela viu algo mudar na expressão de Rodrigo. Ele estava compreendendo cada momento de sofrimento e amor que conectava Clara a ele. Você realmente se importa com ela, não é?" Rodrigo finalmente perguntou.
a vulnerabilidade começando a surgir em sua voz, um reflexo do que estava se desenrolando. Com toda a minha força, Ana respondeu, seu coração aberto, a verdade pulsando em cada palavra que pronunciava. Se você ama Clara, você precisa conhecê-la. Essa história é mais do que só uma batalha, é a nossa vida. Rodrigo pareceu pensar por um momento, seu olhar se perdendo nas obras, como se cada uma delas contasse uma parte de sua própria vida. E quando Ana percebeu que a conexão estava se formando, uma nova esperança a envolveu. Aquela noite chegava ao fim, mas a luta estava apenas começando. E Ana soube que estava no caminho certo. Clara não era apenas uma criança em busca de um tratamento. Ela era a chave que poderia abrir não só as portas para a cura, mas também para um futuro onde as vozes de todos seriam ouvidas e valorizadas. Assim, a batalha não era apenas pela vida de uma menina, mas pela formação de um novo laço entre duas famílias que, mesmo em mundos tão diferentes, estavam ligadas por histórias e por amor. Ana sorriu ao se dar conta de que estava realmente pronta para qualquer batalha, e as portas que agora se abriam poderiam levar a algo muito maior do que ela jamais imaginara. Ela estava determinada a lutar por Clara, por Rodrigo e por todos os que haviam sido silenciados, e sabia que essa luta apenas começava. E enquanto a noite se esvaía na aurora de um novo dia, o futuro trazia a promessa de novas lutas, mas também a esperança vibrante de que juntos poderiam transformá-las em uma vitória. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que estão por vir. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esta conclusão e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa jornada incrível. Não espere nem mais um segundo.